Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada pela audiência. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do ano de 2021 da Auren Energia. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Após a apresentação da companhia, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione *0 para falar com o operador. O link para acessar a transmissão por webcast, com áudio e slides, está disponível no site de Relações com Investidores da Auren no endereço www.ri.aurenenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download no site. Todas as informações a seguir apresentadas estão em reais conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BR-GAAP, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais comentários e declarações que possam ser feitos durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Auren, bem como as metas operacionais e financeiras, constituem-se meras projeções e expectativas na visão da diretoria da companhia, baseadas em informações atualmente disponíveis, e não significam, em nenhuma hipótese, garantias ou promessas de desempenho. É importante destacar que tais projeções envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias incertas que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Também é importante ressaltar que os resultados divulgados ao mercado nesta segunda-feira são referentes à CESP, Companhia Energética de São Paulo, e à VTRM Energia Participações, na estrutura pré-organização societária, conforme a legislação aplicável. Com isso, não há resultados publicados e auditados da Auren de forma consolidada. Os indicadores financeiros consolidados pro forma aqui apresentados não são auditados e não refletem os resultados publicados na CVM. A apresentação será realizada pelos senhores Fábio Zanfelice, diretor-presidente, e Mário Bertoncini, diretor financeiro de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação. Bom dia, senhoras e senhores. É imensa satisfação tê-los aqui conosco na primeira apresentação de resultados da Auren. Como mencionado, essa é uma apresentação. A gente, na verdade, tem, a partir de ontem só, o resultado da Auren consolidado. A gente vai estar apresentando aqui os resultados da CESP e da VTRM, né, em proforma do resultado dessas duas companhias. Né. E vamos seguir aqui, então, com a nossa apresentação. Muito bem, vamos lá para o slide 1. A gente já inicia aqui o tema da reorganização societária, né, como ocorreu essa reorganização societária na linha do tempo. Só recapitulando, dia 18 de outubro do ano passado, os acionistas controladores da CESP e da VTRM apresentaram ao mercado a proposta de consolidação dos ativos. Imediatamente essa proposta foi apresentada à companhia CESP, né, que iniciou o processo de análise do mérito da proposta e da avaliação da relação de troca de ações numa subsequente incorporação. O comitê independente foi instalado
né, segundo o parecer 45 da CVM. O comitê submeteu ao Conselho da Companhia a proposta, né, de relação de troca, que foi aprovada em 10 de janeiro de 22. Uma vez aprovada, foi feito o pedido, né, da Assembleia de Acionistas para aprovação da proposta, que ocorreu dia 15 de fevereiro de 2022, desse ano. Na sequência, uma vez aprovado pelos acionistas, houve o período, né, de exercício do direito de retirada, que foi concluído no dia 18 de março, sem qualquer adesão dos acionistas pelo direito de retirada. Seguindo, né, uma vez passado por esse período, dia 23 de março desse ano, o Conselho de Administração da companhia ratificou a operação de incorporação de ações pela VTRM, as incorporações de acesso pela VTRM, e ontem, né, tivemos a felicidade aí de ter a Auren estreando no mercado, né, no novo mercado da B3, e seguimos agora, né, com essa nova companhia já consolidada. Queria apenas ressaltar aqui, né, mais do que esse processo, eu acho que nós tivemos aqui um processo bastante interessante, um exemplo de governança corporativa da forma como ele foi conduzido, né, pelos acionistas controladores, pelos órgãos de governança da companhia, né, que nos deixou bastante felizes pela transparência e coerência como esse processo foi conduzido até a sua conclusão, né, no dia de ontem com o início de operação da Auren na B3. Muito bem, falando um pouco da Auren, né, a gente tem há um bom tempo aí ressaltado, né, quais são, né, os atributos dessa plataforma. Nós estamos aí no slide 7, né, com os atributos dessa plataforma que hoje é uma das maiores plataformas de energia renovável de comercialização do Brasil. Atributos esses que a gente elenca em 5 tópicos. Primeiro, a qualidade, né, dos ativos, portfólio diversificado, com prazos de concessão e autorização bastante longos. O segundo atributo bastante interessante é a comercializadora, né, uma comercializadora com grande escala. Temos a comercializadora como nosso centro de inteligência de mercado e com foco no desenvolvimento de produtos e soluções para os nossos clientes. O conjunto desses dois atributos ele pode ser expressado no terceiro atributo, que é o diferencial competitivo dessa plataforma, né, com uma capacidade considerável de geração de energia, né, e com uma comercializadora preparada e com investimentos já definidos para competir no mercado livre, né, esse mercado que tem a expectativa de ser um mercado cada vez mais diverso, mais competitivo, né, e que apresenta grandes oportunidades para as empresas que estiverem bem posicionadas para encarar esses desafios. Quarto atributo bastante importante, a Auren já nasce com um time, né, de gestão bastante experiente, time de gestão com experiência em construção de ativos, time experiente também em aquisição de ativos, né, pessoas comprometidas com mais alto padrão, né, ESG. E a gente vai manter aqui o que o Mário e o time da CESP já tinha com os senhores, né, que é o maior nível o mais alto nível de transparência, né, com o mercado e realmente uma conexão genuína, né, com os senhores na divulgação de resultados e na apresentação da estratégia dessa companhia daqui para frente. E não menos importante, né, o nosso foco em crescimento. É só uma empresa que, né, já nasce com uma capacidade financeira, né, bastante interessante para fazer aquisições no mercado, para continuar crescendo organicamente em projetos greenfield. Tudo isso sobre um direcionamento bastante importante, né, de disciplina, né, na aquisição e na avaliação de ativos que a companhia venha a adquirir, né, a partir de agora. Muito bem, no slide seguinte, nós trazemos aí um pouco da história, como foi construída essa capacidade instalada da Auren, um portfólio de 3,3 gigawatts de capacidade instalada,
já nasce diversificado, sendo 71% baseado em matriz em fonte hidrelétrica e 21% em eólica. Esses ativos eles estão distribuídos, tem uma distribuição bastante importante, uma distribuição geográfica bastante importante no país. Os ativos hidrelétricos concentrados aqui nas regiões, né, onde a gente tem as maiores bacias hidrográficas, e os nossos ativos eólicos, né, num cluster de 1 gigawatt de capacidade instalada, num raio de 30 quilômetros, né, de distância entre eles, que nos confere aqui uma boa competitividade aqui de custos de O&M, né, e de gestão desses parques. A companhia ela nasceu praticamente em 2017, quando a Votorantim Energia instalou seu primeiro parque eólico, né, dentro do Piauí 1. Na sequência, nós fizemos a nossa parceria com o CPP, construímos a VTRM e a partir da VTRM fizemos a aquisição do Parque Ventos do Piauí, Ventos do Araripe 3. Tivemos também em 2017 a incorporação das participações da Votorantim Energia nos ativos de autoprodução da Votorantim. Em 2018, tivemos a felicidade de participar do leilão de alienação do controle da CESP, onde sagramos vencedores, né, e botamos a CESP para dentro desse portfólio também, né. E agora, em 22, com a entrada de ventos do Piauí 2 e 3, nós complementamos aí, chegamos a essa capacidade de 3,3 gigawatts de capacidade instalada. Um crescimento agregado aí de 174%, né, desde a origem, né, dessa nova companhia lá em 2017. No slide seguinte, nós apresentamos aí, né, qual é o portfólio de pipeline de projetos Greenfield a ser desenvolvido pela companhia. Um pipeline de quase 2 gigawatts de capacidade instalada, majoritariamente, né, composto por projetos solares fotovoltaicos. Esses projetos a gente traz no detalhe o estágio de cada um deles. Destaque aqui para Sol do Piauí e Jaíba 5. Sol do Piauí é o primeiro projeto híbrido em escala comercial do Brasil. Nós temos essa outorga como projeto piloto concedido pela ANEEL no ano passado. Estamos em desenvolvimento desse projeto que já tem outorga e parecer de acesso. Da mesma forma, Jaíba é um projeto que adquirimos também no final do ano passado, 516 megawatts AC de capacidade instalada, que também já tem conexão garantida e outorga. Então, esses dois projetos prontos para serem construídos. Na sequência, nós temos o projeto Hélios, é um projeto desenvolvido na mesma região onde nós temos os parques eólicos hoje lá em Pernambuco. Esse projeto está desenvolvido em 3 fases, cada uma delas com estágios diferentes de desenvolvimento. A primeira fase aqui, 357 megawatts, a gente entende que hoje, com o modelo híbrido, a gente já consegue quase que instalar essa primeira fase na totalidade, na capacidade e conexão que nós temos nos nossos ativos eólicos lá instalados no Nordeste. As outras demais fases estão no estágio um pouco mais inicial de desenvolvimento, mas que já tem pedido de outorga realizado antes da data que a lei definia como o fim da energia incentivada. Então, esses parques todos eles já têm pedido de outorga, né, e eles, da forma como hoje está a regulamentação, né, a legislação do setor, eles têm todos eles, né, o direito de serem considerados como ativos de fonte incentivada. Completando o portfólio, nós temos o projeto Corumbá, é um cluster de PCH no mesmo rio, no Rio Corumbá, uma sequência de eixos no Rio Corumbá que perfaz 160 megawatts de capacidade instalada. Então, na totalidade desses projetos, eles, né, a sua soma, né, atinge quase 2 gigawatts de capacidade instalada. São projetos bastante interessantes, bastante competitivos que nós vamos desenvolver nos próximos anos. Os nossos alvos aqui em M&A, além desses projetos Greenfield, né, prontos para serem construídos, a gente continua olhando ativos em renováveis e outras classes de ativos, né, que façam sentido, né, para esse portfólio, incluindo ativos asset light, que são participações de empresas que possam adicionar externalidades positivas para a nossa atividade de comercialização, sobretudo no desenvolvimento de serviços e soluções.
Os nossos critérios aqui para esse crescimento, né, sempre, né, olhando a adequabilidade, a complementariedade dos ativos da nossa estratégia de expansão, observando sempre a disciplina financeira, né, uma análise criteriosa de risco-retorno, né, e, sobretudo, né, uma visão de crescimento de longo prazo. Muito bem. Entrando no próximo slide, o slide 10, falando aí sobre a governança corporativa. Ontem, então, tivemos a felicidade de ter a Auren estreando no novo mercado na B3, com o ticker AURI3. Né? Essa é uma empresa, né, com um conjunto de acionistas bastante alinhados com os seus objetivos, né, objetivos de longo prazo, como nós comentamos. É uma empresa já muito alinhada às melhores práticas de gestão e de controles internos. Hoje, a participação societária de cada um dos acionistas está demonstrada aí, Votorantim com 37,74% do capital total da companhia, CPP Investments com 32,06% e o Free Float com 30,20% do capital total. O Conselho de Administração conta com 7 membros, foram eleitos no dia 23 de março, na semana passada, 2 deles membros independentes, e a gente conta no início aqui com 2 órgãos de assessoramento, só corrigindo, a gente está com o número 3 aqui, mas são 2 órgãos, né? Inicialmente, né? Isso vai ser discutido também nas próximas reuniões do Conselho de Administração sobre os órgãos de assessoramento da companhia, mas iniciamos aí com o Comitê de Auditoria Estatutário e com a Comissão de Ética. Muito bem, passo a palavra aqui ao Mário Bertoncini, né, nosso vice-presidente de financeiro e de novos negócios, que vai apresentar aqui os resultados de 2021. Mário, a palavra é sua. Obrigado, Fábio. Dando sequência, na página 12, a gente apresenta aqui os destaques em 2021 do ponto de vista de resultados, né? Primeira coisa a comentar é a questão da crise hidrológica que nós vivemos no ano passado. Ela teve um impacto bastante severo no GSF de todo o setor hidroelétrico brasileiro. Só a título de comparação, o GSF médio em 2020, ano anterior, havia sido de 81%, e esse GSF caiu para 73% como média no ano passado, 2021. É uma queda de 8 pontos percentuais de um ano para o outro, bastante relevante do ponto de vista de impacto, de ônus para o setor hidrelétrico e aqui, neste caso nosso, em particular, para a CESP. Vale dizer que desde outubro do ano passado, com o início do período chuvoso, a gente tem tido uma melhora bastante razoável, bastante boa das afluências, e uma recuperação já importante dos reservatórios no Sistema Interligado Nacional. Em nível nacional, os reservatórios, na média, já estão atingindo algo muito próximo de 69%, bastante diferente do mesmo período do ano passado. No que tange à estratégia comercial, eu acho que um ponto a destacar importante é que agora em 22, da forma como já estamos, nós zeramos aquele déficit estrutural de energia que a CESP carregava. Portanto, foi uma gestão desde a privatização, né, para todos esses 4 anos, de 2019 a 2022, e, portanto, a gente encerra a gestão estrutural do déficit de energia da CESP. A gente pode considerá-la encerrada nesse período de 4 anos, de uma forma bastante exitosa. É importante dizer ainda na estratégia comercial que a gente continuou avançando na comercialização de energia da Auren como um todo, em particular no período 2024 a 2026, que é para nós o triênio relevante. No desempenho financeiro, e aí nós, como o Fábio destacou no início, os números que nós estamos apresentando nesta apresentação, eles não estão refletidos nem na demonstração financeira da VTRM, nem Votorantim Energia e nem CESP. Nós estamos trazendo aqui nesta apresentação um número pro forma, que é uma soma das partes com as eliminações cabíveis, como se Auren já existisse no ano passado. É um pro forma de Auren para 2021. Né? E neste quesito, o nosso EBITDA ajustado para 2021 fechou em 1 bilhão de reais,
uma posição de caixa bastante robusta. Como a empresa, conforme previsto na reorganização societária, recebeu aquele aporte de capital de R$1,5 bilhão de um dos nossos acionistas controladores, o CPPIB, agora em fevereiro, tomamos o cuidado, em caráter pro forma, mais uma vez, de considerar esse caixa na alavancagem para que todos os investidores, analistas possam ter a visão realista disso. Dessa forma, a nossa posição de caixa passa a montar R$1,9 bilhão, uma alavancagem pro forma de 1,5 vezes dívida líquida e EBITDA. Também vale dizer, e eu vou destacar isso em seguida, que conseguimos avançar também no quarto trimestre de 21, mas ao longo do ano de 21 como um todo, na redução da contingência passiva da CESP. Reduzimos ao longo do ano passado 1,8 bilhão do passivo contencioso total, com destaques para duas ações. Uma que já havia sido reportada ao mercado de redução de parcial de oleiros de Panorama no terceiro trimestre, e agora no quarto trimestre uma redução por negociação já nas ações de pescadores. Nós vamos trazer detalhes em seguida. E por fim, para fechar, todas as nossas iniciativas de mitigação do risco atuarial da CESP lá na Vivest. Na semana passada, nós concluímos a janela de adesão para o nosso período de migração. Com isso, nós tivemos 20% dos beneficiários, ou 18% da reserva matemática, migrados, que saíram de um fundo de benefício definido, vitalício, para um fundo de contribuição definida. Essa migração da reserva representa R$1,4 bilhão, com um desembolso previsto de R$351 milhões, previsto no ato da migração como forma de quitação daquele déficit da parcela migrada. Isso representa um desembolso de caixa para os próximos meses, à medida em que essa operação se conclua, de R$351 milhões. Outras frentes, a gente continua com outras frentes junto à Vivest, em particular, a mais relevante delas, depois da própria migração, é a nossa tentativa de alteração, de negociação, de mudança do indexador. Como nós sabemos, quer dizer, as obrigações da CESP no fundo atuarial, como de diversas outras empresas elétricas, lá na Vivest, ela é em IGPM, e nós estamos numa negociação, ainda não concluída, para uma possível mudança desse indexador que passe a preponderar o IPCA ou um indexador que possa ser passível de hedge, de trava. Na sequência, na página 13, a gente traz mais detalhes, portanto, da evolução do passivo contencioso. E aqui o mais relevante, por óbvio, é a CESP. Aqui é importante dizer que tanto VTRM quanto Votorantim Energia, os ativos, as operações que foram contribuídas para a Auren, elas não trazem passivo contencioso relevante e, portanto, o relevante aqui é o legado de CESP para a nova empresa. Nesse aspecto, nós encerramos o dezembro de 2021 com um passivo contencioso total de R$8,4 bilhões. Trouxemos nesse primeiro gráfico superior da esquerda a evolução disso desde a privatização. Lá na privatização, em termos nominais, nós assumimos um contencioso total naquele momento de R$11,6 bilhões. Se não tivesse havido nenhum esforço de redução, e se nós apenas aplicássemos a correção dos tribunais de dezembro de 18 para dezembro de 21, este passivo estaria hoje em R$16,1 bilhões. 16 bilhões de reais. O que nós fizemos na prática, em termos reais, foi trazermos estes 16,1 bilhões, passados 3 anos, para 8,4 bilhões de reais do passivo contencioso total, dos quais 1,3 bilhão são provisionados. É aquela estimativa de perda provável, portanto, 100% provisionada. No gráfico de barras da parte inferior esquerda, nós trazemos a evolução no trimestre, como a gente acostumou acompanhar. No trimestre, no quarto trimestre de 21, nós tivemos uma redução bruta da correção monetária de 1,1 bilhão e 100, em grande parte motivado por uma negociação, já um início de negociação com pescadores. Não se trata da negociação de pescadores das duas principais ações civis públicas, das duas principais ACPs.
mas sim de uma outra parte, uma miscelânea importante, que soma 1,5 bilhão de reais, dos quais 1 bilhão, muito próximo de 1 bilhão, nós já conseguimos resolver por negociação no quarto trimestre de 21. Analogamente, se aplicou aqui valores, uma fração daqueles valores inicialmente reclamados, como também já havia sido o caso dos Oleiros de Panorama. A distribuição das ações, que nós vemos nesse gráfico de pizza aqui na parte superior, não houve grandes alterações, ele já segue uma divisão que é conhecida. Talvez o mais importante a dizer aqui é a evolução, tanto no quarto trimestre de 21, quanto nestes últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, portanto, em termos reais, comparando aqueles 16 bilhões com os 8.400 que eu havia mencionado, nós reduzimos o passivo contencioso total, em 3 anos acumulados, em 7,4 bilhões de reais. Nisso, a redução do provável, contidos nesse 7,4, foi de 1,6 bilhões de reais, e, para tanto, nós gastamos nesses 3 anos, para esta redução, 564 milhões de reais. Portanto, nós gastamos 8% do valor do contencioso total nesta parcela desmontada em 3 anos. A métrica não foge no quarto trimestre de 21, neste último trimestre também. No último trimestre, nós reduzimos esse 1 bi 100 que está mostrado no gráfico de barras inferior, e para isso nós gastamos, desembolso de caixa, 72 milhões de reais. Portanto, novamente, 7% do valor do contencioso total. Talvez valha dizer, antes de avançar, neste último trimestre nós não tivemos nenhuma evolução relevante no rito processual do ativo contencioso de 3 irmãos. Tão logo haja algo relevante, por óbvio, nós levaremos ao conhecimento do mercado, mas neste quarto trimestre ainda não houve uma evolução do rito processual e do processo que tramita em primeira instância relativa a 3 irmãos. Na página seguinte, página 14, a gente traz o que faremos regularmente a partir de agora, né, nos trimestres, a evolução do nosso projeto em curso, que é o Ventos do Piauí 2 e 3. Ventos do Piauí 2 e 3 é a construção daquela última parcela do nosso 1 gigawatt de capacidade eólica no Nordeste. É um projeto que soma os 409 megawatts, cujo início da mobilização em loco, para a sua construção, se deu em março de 2021. O início da montagem dos aerogeradores começou no início desse ano, em fevereiro deste ano de 22, e a gente tem o início do comissionamento já neste mês de abril. Então começa agora no mês de abril o comissionamento das primeiras torres, que se encerra, que se completa em novembro deste ano. Importante dizer, em que pese pressões de custos e pressões de investimentos, né, de preço, a inflação da infraestrutura no mundo e no Brasil, esse é um projeto que está sendo rigorosamente cumprido, tanto no cronograma, on time, quanto no orçamento, on budget, o que não deixa de ser um desafio para os tempos atuais. Ele está rigorosamente dentro do budget e do cronograma lá inicialmente previstos há 2 anos. O financiamento para esse projeto ele é do BNDES, é um financiamento total de 1,6 bilhão de reais, um financiamento num prazo bastante único, até para a carteira do BNDES, de 23 anos, a IPCA mais 4,56. O financiamento representa 73% dos investimentos totais de 2,2 bilhões neste projeto. Também é importante dizer que 2/3 da energia já estão comercializadas até 2032. Na sequência, na página 15, nós trazemos o resultado consolidado, de novo, reitero, pro forma, é uma soma de partes com as eliminações cabíveis de Auren, como se Auren já existisse em 2021, ano passado, né? Com base nisso, o que nós trazemos nesse gráfico de barras da parte superior é a comparação do EBITDA ajustado de 2020 com 2021. A gente concilia, né, para facilitar para todos, o EBITDA que está refletido nas demonstrações financeiras com o nosso EBITDA ajustado, tanto para 20 quanto para 21. Em 2020, a Auren, pro forma, teria tido um EBITDA em 2020 de 1 bilhão e 200, 1,221, como vemos aqui,
e encerramos um EBITDA ajustado pro forma para 21, o ano passado, de 1 bilhão e 13. Basicamente, este delta, esta queda de EBITDA, ela se deve à crise hídrica do ano passado. Só para efeitos comparativos, o EBITDA da CESP standalone, nesse período de comparação de 20 para 21, caiu 170 milhões de reais. Basicamente, responde pela maior parte, em grande medida, por essa queda de resultados, né? Como já disse, naquela página lá que apresentamos essa informação, quer dizer, com a afluência já restabelecida em nível dos reservatórios, a gente já passa a superar este impacto de GSF do ano passado e normalizar o resultado no que tange a afluência ou GSF, né? O que a gente traz na parte de baixo, no gráfico de barras da parte inferior da página 15, é a conciliação do nosso fluxo de caixa livre. A gente começa, portanto, pro forma Auren, 21, com um EBITDA ajustado, portanto, pro forma de 1 bi e 13, como falamos. Há um efeito importante de capital de giro neste exercício de 21, portanto, encerrando um fluxo de caixa operacional de 1 bi 282. Isso é, portanto, um cash conversion, né? Uma conversão de caixa comparado ao EBITDA de 127%. Em grande medida, esse impacto de capital de giro tem a ver com contas contábeis que já oneraram o resultado de 21, mas não representam saída de caixa em 21. Representam compromissos nos anos seguintes. Do fluxo de caixa operacional, a gente tem basicamente as captações e amortizações do exercício e mais o empenho de CAPEX consolidado. Estamos somando aqui o CAPEX tanto do projeto VDP 2 e 3, que neste ano de 21 se desembolsou 600 milhões, como o CAPEX das demais operações, incluindo o CESP. Além disso, a saída de dividendos desta geografia Auren para fora de 540 milhões de reais no exercício. Obviamente tem uma eliminação com o CESP. CESP, no ano passado, ao longo deste ano, né, desembolsamos mais que isso, portanto, mais uma parte desse caixa fica retido dentro da geografia da Auren, né, complementado por serviço de dívida e o pagamento de contencioso. Com isso, nós encerramos um fluxo de caixa livre em 21, pro forma de 420 milhões de reais positivos, que, se somados ao aporte do CPPIB que se deu em fevereiro, a gente, portanto, fica com um fluxo de caixa pós-aporte de 1 bilhão e 900. Talvez um ponto que vale a pena ressaltar nessa página, com relativa à compra de energia por ocasião da crise hídrica, né, em virtude da crise hídrica, só para dar algumas informações, na esfera CESP, o impacto foi no volume. Tivemos que comprar 70 megawatts médios a mais em 21 do que havíamos comprado em 2020, a um preço médio de R$ 240 ao longo de 2021 na esfera CESP, de zeragem do seu balanço energético, comparado a R$ 204 do ano anterior, com um GSF, como já dito, de 73%, ou 8 pontos percentuais pior, em termos de ônus, do que os 81% de GSF do ano de 2020. Portanto, só para fechar, com alguns outros detalhes numéricos, como se deu o impacto da crise hídrica, em particular na CESP. Na página 16, nós trazemos alguns comentários sobre a estrutura de capital. Encerramos no Proforma Auren, com uma alavancagem, com uma dívida líquida de 1 bi 479 milhões de reais de endividamento líquido, já com os efeitos da capitalização pro forma do CPPIB de fevereiro, como havia dito anteriormente. E, portanto, uma alavancagem de 1,5 dívida líquida EBITDA. Essa dívida bruta, ela basicamente quase num meio a meio, 45% são linhas do BNDES, dos projetos, e outros 55% debêntures, com destaque para uma debênture de infraestrutura. O prazo médio dessa dívida é de 7 anos, e a gente traz o cronograma de amortização nesse gráfico de barras, na parte inferior esquerda da página 16. Não há qualquer pressão de caixa de curto prazo para a CESP, ou tampouco para a Auren, e, portanto, uma dívida bastante espaçada no tempo.
Trazemos também as informações de rating, sobretudo no que tange a rating internacional aqui e de escala global. Eles são de CESP e eles estão agora em processo de renovação para a nova empresa. Gostaria apenas, a gente encerra um capítulo de CESP nessa história, a gente começa a Auren agora, né, Fábio? Eu gostaria só de reiterar meu agradecimento e a confiança depositada pelo mercado no nosso trabalho e tive a honra de poder continuar com o Fábio nesse processo e a gente dar continuidade a todo esse bom trabalho nosso. Gostaria de passar a palavra ao Fábio aqui para o encerramento. Obrigado, Mário. Mário, como sempre, aqui dando um show na apresentação de resultados, né, que é o padrão que a gente vai manter aqui, né, para a Auren. Bom, resumindo, a gente teve realmente o desafio da crise hídrica ao longo de 2021. Por outro lado, tivemos também movimentos importantes aqui na companhia, sobretudo aqui no desmonte do passivo contencioso, que a gente avançou bastante ao longo desse ano. Para as nossas considerações finais, eu gostaria de deixar, né, aqui para as senhoras e senhores, né, qual é a nossa visão para a nova companhia, né, uma companhia que traz na sua história o legado de empreendedorismo responsável e um futuro com prioridades claras. Na operação, o nosso foco é na operação segura e na excelência operacional, tendo como prioridade máxima a saúde e a segurança dos nossos colaboradores. Na comercialização, nossos clientes são o foco e a nossa razão de ser aqui. E a comercializadora está orientada a inovar e buscar as melhores soluções e serviços para atender às expectativas dos nossos clientes. No campo da responsabilidade, né, nós temos um apreço muito grande pelas comunidades onde atuamos e pelos nossos parceiros de negócio. E vamos continuar trabalhando para impactar positivamente essas comunidades, né, e todos que nos cercam com projetos e com iniciativas socioambientais de relevância e que realmente agregam valor. Do lado do crescimento, como a gente disse, estamos preparados para o crescimento, né? E vamos buscar o crescimento de uma forma bastante responsável, alinhada à expectativa dos acionistas, né? No que tange ao retorno de cada um desses investimentos, né? A investimentos que tenham a adjacência de aderência ao portfólio atual da companhia, né? E, sobretudo, buscando sempre agregar valor ao negócio. Agradeço muito a participação de todos, né, nessa teleconferência. Estamos aqui à disposição para as perguntas e as dúvidas das senhoras e senhores. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, digitem *1. E nossa primeira pergunta vem de André Sampaio, Santander. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta é em relação a Três Irmãos. Vocês comentaram que não teve nenhuma evolução legal no processo. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês como que andam as negociações com o governo em relação a um potencial acordo. Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, ainda sobre o passivo contencioso agora, vocês comentaram, né, de mais ou menos ali uns 7, 8% que vocês têm efetivamente gastado para reduzir o passivo nesses últimos anos. É razoável imaginar que essa tendência tende a ficar mais difícil daqui para frente, né, porque acho que vocês estão limpando a base que realmente era mais, vamos dizer assim, fora da realidade, e que quanto mais percentual do passivo tiver concentrado no provável possível, de que esse percentual tende a se reduzir, né? O que a gente assume aqui na nossa modelagem é que o valor que realmente já está provisionado seria o desembolso de caixa efetivo para, vamos dizer assim, zerar todo esse passivo. Essa premissa condiz com a realidade na cabeça de vocês? Oi, André. Obrigado pelas questões, é o Mário falando. Com relação a Três Irmãos. Com relação a Três Irmãos, André, a gente nunca escondeu que em um momento adequado, uma potencial negociação de Três Irmãos é uma das saídas possíveis. Quer dizer, não há nenhuma tratativa neste momento. Talvez se houvesse, não pudesse abrir, André, para ser muito sincero. Mas, havendo algo concreto, qualquer coisa concreta, de concreto que existe, seja na esfera judicial, que estamos focados, seja numa eventual esfera administrativa, nós levaremos ao conhecimento do mercado. Com relação ao passivo contencioso, André,
O provisionado hoje, esse 1.300 provisionado no passivo contencioso, ele de fato é o nosso melhor, uma das maneiras de enxergá-lo, é o nosso melhor assessment neste momento para aquilo que a gente deve gastar, desembolsar nos próximos anos para equacionar o passivo contencioso. Então, assim, eu concordo com esse seu diagnóstico. Ele hoje representa 15% do contencioso total, 1.300 de 8.400, né? E nos parece um bom assessment, uma boa estimativa do que a gente deve gastar para o desmonte ao longo dos anos à frente. Perfeito. Obrigado pelas perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Manfredini, Goldman Sachs. Bom dia, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta basicamente sobre como é que muda a empresa agora, depois da fusão dos ativos, na parte de trading, né? A gente viu a TES nos últimos anos tendo que se preparar bastante por conta de ETF, agora você que muda, né? E também como que a empresa tem se preparado para essa possível abertura de mercado, né? Que vai mudar, acho que, bastante o perfil de cliente de boa parte do mercado. Vocês. O Pedro, a sua pergunta cortou um pouco para a gente, não consegui ouvir ela inteira, mas vamos lá. Eu vou supor aqui que eu tenho entendido aqui a sua pergunta, que está muito associada aí à diversificação de portfólio e ao futuro da comercialização, né? Do lado da diversificação de portfólio, a gente entende que hoje, né, a Auren, né, com a combinação entre ativos hidrelétricos e a geração eólica, existe uma complementariedade ao longo do ano, né, um perfil de sazonalidade que tende a reduzir o risco do portfólio como um todo, né, dado que a geração eólica ela acaba sendo, né, um hedge natural, dado o seu perfil, a variabilidade do GSF, principalmente no período seco, né, que é o período aí de abril a outubro. Tá? Isso a gente vai medir, né, e a gente vai apresentando ao longo do tempo agora, à medida que a gente vai operando esses ativos. Do lado da comercialização, vocês bem sabem que já existem discussões há longo tempo sobre a modernização do setor elétrico. Isso começou com a CP33 lá em 2017 e tem hoje, né, na Câmara dos Deputados o PL 414 que está sendo, né, discutido para fazer as alterações necessárias, né, para adequar o marco regulatório do setor elétrico à realidade atual, né, que foi transformada tanto pelo ponto de vista tecnológico como do ponto de vista de evolução e maturidade e amadurecimento do mercado livre brasileiro. A gente tem atuado aqui na Auren sob a ótica de que, independentemente de avanço ou não avanço nessa agenda, né, a gente é otimista em relação ao avanço nessa agenda, acho que existe um consenso hoje do setor em relação às mudanças que têm que serem feitas. A gente tem que ter uma empresa e uma comercializadora preparada para atuar nesse mercado, né, em qualquer circunstância. Então, por isso que a gente tem investido bastante, a gente entende que esse mercado, uma vez que ele vá se expandir, né, novos consumidores de pequeno porte vão se juntar a esse mercado. A forma de atender esses consumidores, né, os produtos e as soluções para esses consumidores são diferentes das soluções que a gente observa hoje no mercado, tanto no atendimento quanto, né, no nível de risco que os agentes do setor vão ter que assumir para atender esse cliente. Obviamente, esse nível de risco, né, os produtos, serviços, flexibilidade e outros produtos que serão agregados a esse cliente serão remunerados para esse cliente. Então, estarão melhor e mais bem posicionados e mais competitivos aquelas empresas que tiverem no seu portfólio, primeiro, né, já um histórico, né, investimentos em digitalização da atividade de comercialização, para realmente ter capilaridade e conseguir, né, oferecer esses produtos para o cliente de uma forma ágil, né, e bastante direta. E segundo, que tenham dentro do seu portfólio flexibilidade e diversificação, que também são redes naturais dos produtos que a gente vem oferecer para esses clientes. Então, sob esse aspecto, com essa visão de futuro do mercado livre, é que nós temos aqui trabalhado para direcionar esse portfólio da Auren. E para fechar tudo isso, né, o que conta sempre é a experiência, né, de longa data aí da equipe de comercialização da Votorantim Energia e da CESP, que agora se unem, né, na comercializadora da Auren, né, que nos dá aqui a tranquilidade de que a gente está preparado, né, para enfrentar esses desafios que estão por vir aí no mercado de energia do Brasil.
Tá ótimo, não era isso mesmo, desculpa ter cortado aqui, mas era isso mesmo. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Sá, Itaú. Oi, pessoal, obrigado pelo call. Acho que algumas perguntas, talvez a primeira é sobre Três Irmãos. Eu sei que, enfim, nenhum acordo está no estágio avançado a ponto de vocês eventualmente anunciarem, né? E quando tiver, vocês vão, obviamente, falar para o mercado, mas se existe alguma discussão para pelo menos receber o valor não controverso no universo aí curto de tempo? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é sobre o desenvolvimento do pipeline, né? A gente teve até o call equatorial, eles comentaram que dado o CAPEX pressionado que temos aí para equipamento, né? Eles vão postergar um pouco o desenvolvimento do pipeline. A gente tinha conversado com a Eneva, eles também indicaram que para a Futura 2 vão fazer isso. E queria entender qual é a visão de vocês de time para desenvolvimento do pipeline, dado a pressão de CAPEX, o que vocês estão vendo de CAPEX para solar e para eólica. A gente fez um evento tem uns 2 meses e um player falou que o CAPEX está menos pressionado agora do que estava no quarto TRI. Também agora a gente teve aí um fortalecimento do real. Então, entender um pouquinho a visão de vocês sobre o quão atraente está desenvolver projetos nesse momento, se faz sentido esperar mais. Tá bom? Obrigado. Oi, Marcelo, obrigado pelas questões. Mário, falando aqui sobre Três Irmãos. Sobre Três Irmãos, Marcelo, no momento que houver algo concreto na esfera administrativa, na negociação, quando e se houver, nós levaremos a cabo do mercado, né? Nosso foco neste momento ainda é o rito processual. Nós gostaríamos muito que essa ação na primeira instância fosse julgada de Três Irmãos, acho que seria importante, e estamos com foco aí. Tivéssemos em alguma negociação, talvez, Marcelo, também não pudesse te dizer por uma questão de sigilo, mas havendo tudo que houver de concreto, tem o nosso compromisso aqui em informar prontamente o mercado. Vou passar a bola aqui para o Fábio. Beleza. Complementar a segunda questão. Ok. Bom, Marcelo, obrigado pela sua pergunta. A sua afirmação é correta. Realmente o CAPEX de solar ele aumentou muito, sobretudo em função da pandemia e de alguns arranjos que houve, na verdade, na cadeia de suprimento na China, né? Nós já observamos, a gente tem acompanhado muito o custo de painel solar, que, como a gente comentou aqui, a gente tem Jaíba 5 e o nosso projeto eólico o nosso projeto híbrido para ser desenvolvido. A gente tem observado já, em relação ao pico que deve ter ocorrido em setembro, outubro do ano passado, a gente observa, sim, uma redução do custo de painel solar, porém, né, não chega aos padrões de preço pré-pandemia. Tá? Nós temos aqui projeto híbrido, ele é um projeto, né, de menor porte, né, ele é um projeto que já tem um financiamento contratado, mas não obrigatório, já bastante competitivo. Então, ele é talvez hoje a nossa prioridade inicial. E Jaíba, que é o projeto de maior porte, segundo o nosso planejamento aqui, a entrada de operação dele é 2024. Né? Então, a gente também tem um tempo ainda para observar os preços dos equipamentos, né? Então, não estamos pressionados, né, pela necessidade de fazer aquisição no curtíssimo prazo. Tá? E a gente já observa algum movimento de redução, sim. Né? Esperemos que a gente tenha esse movimento e que não tenhamos novos choques aí ao longo dos próximos meses. Obrigado. E aí que me permite, acho que uma pergunta em relação a preço e estratégia de venda dessa energia, né? A gente teve bastante chuva derrubando o preço aí para o segundo semestre. Queria entender como é que vocês estão vendo o preço de energia aí olhando para frente, se está bem em linha com o que o Carlos decide, ou se tem algum descasamento na visão de vocês, e entender um pouco essa estratégia de comercialização dessa energia de projeto, né? Se vocês vão tentar fazer contratos longos, contratos curtos, ficar descontratado, acessar, por exemplo, o cliente A4, que vocês eventualmente poderiam conseguir um spread maior, porque ao mesmo tempo a gente está vendo aí uma entrada muito forte de capacidade renovável nos próximos anos, e queria entender se vocês acham que isso pode terminar pressionando muito o preço. Obrigado.
Ok. Bom, Marcelo, em relação a preço, a gente divide aqui, o setor elétrico é interessante, a gente pode dividir preço em dois tempos, né? O preço de longo prazo, ele sempre vai seguir a tecnologia candidata a ser a mais competitiva, né? Então, é o famoso LCOE, né, que hoje tende a ser a solar, né? A gente sempre observa preços, né, na faixa de R$150, R$160, que é o que o mercado pratica. Esses preços, eles podem, né, sofrer alguma elevação se o custo de CAPEX realmente não reduzir, mas hoje esse é um número que a gente tem trabalhado no longo prazo. No curto prazo, realmente é custo marginal de operação puro, né, é função do que a gente tem do sistema já instalado, as variáveis são mais, tem uma inércia maior para mudar, né, são mais fixas, então o que a gente tem observado esse ano sim, a gente está chegando a quase 70% de armazenamento, então de fato a expectativa é que o preço seja mais baixo. No ano que vem a gente não observa uma redução tão drástica do preço de mercado, porque o mercado tem a expectativa de que já foi anunciado pelo governo da revisão dos modelos de formação de preço para aumentar o nível, né, de aversão a risco dos modelos, né, o que levaria a um despacho termoelétrico maior para tentar evitar o que aconteceu no ano passado e que foi o depressionamento excessivo dos reservatórios. Então, esse ano, seguindo exatamente a operação, função do armazenamento, ano que vem tem essa dúvida em relação à mudança da metodologia, né? Agora, sobre a nova capacidade, a gente, que particularmente eu vejo, né, a gente hoje já tem uma sobreoferta no sistema, só que a gente também tinha essa mesma sobreoferta no passado e a hidrologia realmente não foi favorável e fez com que a gente tivesse preços mais altos. O que a gente vai observar aqui daqui pela frente é o armazenamento do sistema interligado não vai mais aumentar, nós não temos entrada de novas termoelétricas, então cada vez mais a relação carga-armazenamento, né, essa relação ela vai ficar menor, né, o armazenamento vai ter uma participação, ou ele vai representar um valor menor em relação ao consumo do Brasil, que o consumo cresce, e com a entrada de renováveis, esses reservatórios têm um papel fundamental, né, na regularização e no controle da produção de energia no país. A despeito de olhar simplesmente a capacidade instalada, eu acho que a intermitência vai causar, né, um pouco mais de volatilidade nesse mercado nos próximos anos, né? Teremos talvez períodos de baixa, mas também teremos períodos de alta, né? Onde aí acredito que os players mais qualificados para conseguir operar nesse sistema, e sobretudo tem comercializadoras, né, bastante ativas, vão saber aproveitar melhor esse cenário. Olhando do ponto de vista de contratação de energia, vocês sabem que da teoria econômica sempre é bom você fazer uma distribuição, né, bem equilibrada em portfólio, né, de contratação de longo prazo e contratação de curto prazo, né? Então, essas modalidades todas estão dentro da nossa estratégia, mas a gente observa hoje da forma como está sendo estruturado e da forma que estão sendo precificados os contratos de longo prazo, principalmente, sobretudo, de fontes renováveis, realmente o benefício ou o spread incentivado ele não está sendo tão bem remunerado em contratos de longo prazo como a gente pode observar em contratos de curto prazo, né? Que os contratos de curto prazo, né, normalmente de curto prazo, que eu digo de 2 a 3 anos, são contratos com clientes menores. Os contratos de longo prazo são feitos por clientes de maior porte, onde realmente o benefício, né, de desconto no fio é menor. Então, existe uma simetria, né, entre essas duas formas de contratação. Como nós temos uma comercializadora bastante atuante, a gente vai tentar buscar a melhor forma de alocar essa energia, né, tentando maximizar essa forma de contratação em contratos de prazo menor, justamente para maximizar o retorno, né, dessas negociações. Mas nós descartamos também fazer contratos de longo prazo, né, como ocorreu no nosso projeto aqui dentro do POI 2 e 3, né, 40% da energia desses parques foi comercializada em energia de longo prazo, né, com a Votorantim Cimentos e com a CBA, e o resto da energia depois vai ser vendida pela comercializadora. Então, eu acho que a gente tem aqui estamos bem posicionados aí para explorar, né, todas as oportunidades que a gente tem aí no mercado pela frente. Excelente. Muito obrigado aí, pessoal. E nossa próxima pergunta vem da webcast, de Everton Rebelo Silva. Bom dia.
qual a projeção de operação da Porto Primavera de acordo com a estimativa hídrica para o Rio Paraná para 2022? Pode seguir, Mário. Pode seguir. Oi, Everton, obrigado pela questão. No ano passado, no ano de 21, né, Everton, acho que tenha sido o motivo também da pergunta, nós passamos por restrições de vazão na usina de Porto Primavera, comandadas pelo ONS. Né? Foram redução de vazão, foi um processo de redução de vazão a pedido e a mando do ONS, do Ministério das Minas e Energia. A operação é assistida por todos os demais órgãos, incluindo o IBAMA. Desde outubro, Everton, do ano passado, tem havido uma normalização da afluência, como a gente havia já dito, e uma normalização, portanto, da vazão de Porto Primavera. Nesse período recente agora, nós estamos com vazão, inclusive, acima da média histórica. Vazões que no entorno de 5 mil metros cúbicos por segundo, que é bastante superior a uma média histórica de 3.600, 3.900 metros cúbicos por segundo, né? Nós, obviamente, mantemos um contato direto, né, com todas as autoridades, ONS, Ministério. Não há ainda nenhuma previsão explícita de qualquer restrição de vazão para este ano. A gente tem acompanhado com muito cuidado. Em algum momento, se houver essa necessidade, se o ONS e o Ministério achar por bem, iremos implementar por obrigação, mas ainda não é o caso, Everton. A vazão segue normalizada, com o despacho hídrico normalizado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Zanfelice para as considerações finais. Pessoal, obrigado pela participação de todos, né, nessa divulgação de resultados. Como a gente disse, é uma divulgação diferente, né, dado que é uma soma das partes aqui. Mas obrigado por todos, pelas perguntas, né, bastante pertinentes. A partir de agora, realmente a gente começa a ter a operação de uma empresa consolidada, né, com um futuro, né, bastante promissor. Nós estamos muito felizes com a constituição da nova companhia. Ficamos muito felizes, sobretudo, a forma como foi feito, né, todo esse processo para nós foi bastante didático, porque poucos profissionais têm na sua vida, na sua carreira, a oportunidade de passar por um processo de consolidação, de incorporação de ações. Então, ficamos muito felizes com isso, ficamos muito felizes como os senhores investidores, né, acolheram essa consolidação, né, e pela confiança depositada nessa nova companhia, e que nós temos aqui o compromisso, né, de atender as expectativas dos senhores. Obrigado, daqui a alguns meses voltamos, né, com o resultado do primeiro trimestre. E aí, com certeza, a gente terá aqui, né, mais detalhes dessa nova companhia. A gente vai falar um pouco mais, né, dos planos da companhia, uma vez que agora, a partir de ontem, né, a nossa companhia nasceu, né, já ainda é uma recém-nascida, né, mas que na próxima divulgação, com certeza, teremos mais detalhes. Bom dia a todos e obrigado mais uma vez pela participação. A teleconferência de resultados da Auren está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.